Bom dia, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, graças a Deus, né? Que Deus continue nos guardando e nos abençoando aí por toda a nossa vida, né? Amém. Pessoal, na aula passada nós começamos a falar sobre o renascimento, né? Falamos aí da origem desse movimento, falamos aí do momento de transição para sair aí, né? Do momento que estava lá na Idade Média para o Renascimento, isso por volta do século XIV. E falamos aí também de marcas que aconteceram nesse momento, uma delas foi a peste negra. Falamos sobre as características desse movimento, a principal delas é a separação da fé e a ciência, né? E aí eu quero que vocês abram aí o livro de vocês, lembrando, muito bem lembrado. A aula passada nós terminamos aí fazendo o desenho com perspectiva. Eu não recebi de todos. Então, aqueles que não enviaram, envie agora no início da aula no privado. Como também o para finalizar da unidade do livro 1, eu vou colocar a chave de correção exatamente às 8h20. Depois das 8h20 não valerá mais nota. Então, o para finalizar do livro 1, que é aquela última página do livro, que tem os exercícios sobre todas as unidades do livro, né? É avaliativo, né? E tem que me enviar, que eu já pedi isso já faz um tempinho. Alguns já me enviaram, outros não. E terão até as 8h20 para enviar. Depois que eu colocar a chave de correção no grupo, não vale mais, tá certo? Muito bem. Dados os recados, vamos aí dar continuidade. Abram o livro de vocês na página 110, tá? Vai ser nesse subtítulo aqui, ó. Nós vamos começar daqui. Bases do renascimento cultural e artístico, tá? Pessoal, esse parágrafo que eu vou ler para vocês, vocês vão grifar, colocar luminosidade. Coloca aí, grifa, enfeita, não sei, mas grava aí de um jeito que você que fique gravado aí, fácil de você memorizar, tá certo? Vamos lá. Bases do renascimento cultural e artístico. O Renascimento foi um período de grandes mudanças na Europa, com o início das grandes navegações, a intensificação do comércio, o surgimento da burguesia, as reformas protestantes e o questionamento dos ideais da Igreja Católica por parte dos europeus, especialmente nas grandes cidades italianas, que se reerguiam após os difíceis anos de devastação provocados pela peste negra. Então, olha só o contexto aí. Início das navegações, né? O início aí da burguesia, né? Que eram aquelas pessoas que trabalhavam aí nas divisas dos rios aí, fazendo um comércio, né? Que começaram a enriquecer. E a principal coisa aqui é o questionamento dos ideais da igreja católica naquele momento, né? Aquela centralização, aquela coisa de só ela ter o saber, só ela ter o poder, enfim, tudo isso começou a ser questionado. Como eu falei para vocês desde a outra aula, há uma ruptura aqui. Há dois caminhos, ciência e fé. Antigamente só tinha um caminho, a fé. A fé explicava tudo, tudo. Deus era a resposta para tudo. Nesse momento do renascimento, não. A ciência entra e aí são dois caminhos agora. Tá certo? Continuando. Esse primeiro parágrafo, vocês grifem. Certo? Foi neste contexto, já no século XV, que uma corrente filosófica se destacou, o humanismo. Nesse movimento, o ser humano e não mais a igreja foi colocado no centro das reflexões. Dessa maneira, aos poucos, a visão medieval de que Deus estava no centro de todas as coisas, o teocentrismo, né, perdeu força e deu espaço para o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, tá? Forma de pensamento que deu mais protagonismo ao ser humano, o qual não abandonou a crença nos preceitos religiosos, mas passou a olhar o mundo com o filtro do racionalismo, ou seja,
de busca da verdade, sem influência da fé. Reparem que aqui não é que eles deixaram as crenças de lado, não, mas eles estavam buscando respostas científicas para as perguntas que tinham, né? Como nós temos a nossa fé hoje, mas também temos aí, recorremos à ciência para responder inúmeras indagações que temos, né? Isso possibilitou ao ser humano experimentar novas possibilidades de vida sem temer o clima apocalíptico que dominava a Idade Média até então, tá? Outra situação aí, minha gente, que a gente vai falar, que fique bem claro, então a gente estava aí no momento medieval do teocentrismo, onde Deus era o centro de tudo. Agora veio uma corrente de pensamento diferente, chamada humanismo, né? Onde o homem era o centro de tudo, onde o homem estava sendo capaz de raciocinar, não que ele tenha deixado as crenças de lado, mas agora o uso da razão, a explicação através da ciência era a realidade, era o momento de correr atrás de respostas, de ter a ciência, né? De ter a ciência não, de ceder espaço à ciência, né? Vamos agora aqui, ó. Esse parágrafo embaixo aqui também, ó, quero que vocês grifem, embaixo desse retângulo, tá? Que ele diz assim: mas todas essas mudanças não tiveram reflexo na arte? Minha gente, é óbvio que sim, né? O ambiente de otimismo e de desenvolvimento cultural impulsionou a elite artística e intelectual europeia, inicialmente a italiana, a resgatar os ideais de perfeição, de civilização, retomando os valores da antiguidade, tá? Classicismo, Grécia e tudo mais. Como reflexo de sua própria sociedade, a representação realista do ser humano, o naturalismo, e o prazer como um princípio de vida, o hedonismo, que até então não se podia ter prazer em nada, né? Na época da Idade Média, né? Não se podia, era totalmente condenável. O ser humano tinha que viver pagando os pecados, pagando, enfim, né? E o que não é correto, que Deus não quer que a gente carregue fardo para ninguém, né? E nem mais fardos do que a nossa própria situação da vida já nos propõe. Mas nessa época as pessoas não tinham essa racionalidade. E com o movimento do humanismo, do renascimento, tudo isso veio à tona com muita força, né? E veio com muita força e veio com tudo muito novo, então abriu as portas para as mudanças nas artes em todos os sentidos, desde da música, teatro, literatura, tudo foi afetado pelo Renascimento, tá bom? E aí, nós vamos falar de um arquiteto da página 111, por aqui, por essa imagem aí que está no livro de vocês, vocês já vão entender mais ou menos o que eu estou dizendo. O nome dele é Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi. O que acontece? Ele era um arquiteto, como eu falei, acabei de falar para vocês, o Renascimento, ele foi para todas as áreas, tá? Todas as áreas. E ele, como arquiteto, ele levou as características, né, do movimento do... Não tem, meu amor. E aí, esse momento aqui, né, ele começou a levar ao que ele tinha, o que ele estava vendo, né, e percebendo no movimento do Renascimento, né, para as suas construções. E reparem, bem interessante que esse arquiteto, ele começou a reparar que todas as imagens partem de um ponto, que nós aprendemos lá na outra aula, chamado ponto de fuga, né, do desenho de perspectiva. Então, ele foi aí praticamente o inventor da perspectiva linear. Ele percebeu que o ponto de fuga captava todas as outras linhas aí do desenho para se fazer. Então ele foi um grande cara por conta disso também, tá?
O Renascimento foi para as esculturas, como a gente está vendo aqui. E o que mais que levou-se do Renascimento? A questão do volume nas peças, que até então as coisas eram muito, vamos dizer assim, fininhas, né? Não tinha muito corpo. Então, com o Renascimento, foi se dando corpo, forma, né? Profundidade, com a questão da perspectiva que nós já começamos a entender na aula passada. E aqui mais umas obras aí, que essas aqui também já mostrei na aula passada, só tô dando uma repassada para vocês. E aqui a gente tem aí a perspectiva linear, que eu acabei de dizer para vocês, do ponto de fuga, o central, né? Que foi aí Brunelleschi que captou essa mensagem. E na página 114, nós já temos a perspectiva aérea. Repare que são duas perspectivas, a linear, que foi a que nós já trabalhamos desde a aula passada, e a perspectiva aérea, quem desenvolveu foi Leonardo da Vinci. O que ele percebeu? Ele percebeu que quanto mais a figura longe, menos colorida ela fica com um tom meio que desbotado. Não sei, aqui vocês não vão conseguir ver direito, mas no livro de vocês vão perceber que aqui atrás dessa moça bonita aqui tem uma cidade atrás. Então ele desfocou, ficou bem clarinho, tá bom? Ficou bem clarinho e aí dessa maneira que ele chama de perspectiva aérea é que ele percebeu que daria essa profundidade no desenho, tá? Galera, hoje eu vou colocar alguns links aqui dos QR Codes extras no grupo de estudos também. E hoje vocês vão fazer na aula, nessas aulas, né, que a gente terá aí, essas atividades aqui. Da página 116, 117 e a página 118. Lembrando que na página 117 tem um exercício muito parecido com o que nós fizemos na aula passada, tá? Que é o desenho com perspectiva. A perspectiva nunca mais vai sair da vida de vocês. Depois que a gente descobre, a gente vê a perspectiva em todo lugar, tá certo? Se der tempo, eu acrescento ainda mais uma atividade, porque eu pretendo corrigir essas atividades ainda hoje e ainda tem os links extras para que vocês possam ver e entender um pouquinho mais aí desse período tão bacana, tão legal para a arte, tá certo? Beijo e até daqui a pouco lá no nosso grupo de estudos.